Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Adriana Rossi. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. A professora Adriana, ela é química, ela tem uma formação muito especializada nessa área de química, mas ela já há muitos anos se dedica ao tema que nós vamos desenvolver hoje, que é o tema da divulgação científica, atingir o grande público. Adriana, qual é o desafio de atingir o grande público e o que é a divulgação científica, afinal? Bom, eu não quero falar de definições formais do que vem a ser divulgação científica, mas vou tentar expressar o que a gente gostaria que fosse a divulgação científica, que é levar um pouco daquilo que é feito na academia, nos laboratórios, nos centros de pesquisa, para a população em geral, que quase sempre é usuária do resultado daquilo que se faz na ciência, nas aplicações tecnológicas que estão muito presentes no dia a dia, independente da região, do tipo de aplicação. A gente nem precisa esgotar aqui esses exemplos. E tentar mostrar um pouco de como isso é feito na academia, no laboratório, no centro de pesquisa, de uma maneira que seja fácil de entender, sem ter a pretensão de ensinar a ciência, que eu acho que isso às vezes dá uma certa confusão, mas é dar subsídios minimamente necessários para as pessoas terem acesso ao que está sendo desenvolvido e a partir daí começar a valorizar, começar a se posicionar criticamente em questões em que possam haver diferenças de abordagem, diferenças de caminhos a serem seguidos, para que possam, como cidadãos, usar as informações da ciência na sua tomada de decisão também. O cientista, ele, para inclusive exercer a sua função, ele tem que ter uma certa rotina de trabalho muito árdua, tem que ficar muitas horas por dia no laboratório, tem que dominar uma terminologia técnica que poucos conhecem, a não ser os seus pares, e, portanto, ele é treinado para isso. Quer dizer, ele tem que ter todo um treinamento para se autodisciplinar e se tornar um cientista. E aí a pergunta que surge é como fazer com que essa pessoa que se disciplinou para todo esse autocontrole, essa centralização da atenção, se volte para justamente atingir o grande público, uma criança, uma pessoa qualquer na rua, que não tenha nenhuma formação naquela área. Como é que você consegue fazer com que o cientista tenha essa formação? Bom, podemos pensar que seria o caminho de volta, né? O primeiro é o caminho da ida na alta especialização, que é indispensável para a ciência ser desenvolvida nas mais diferentes áreas. E isso requer, como você disse, um aprofundamento, um nível de especificação que acaba tornando muito difícil o caminho de volta. Desde a própria linguagem para expressar, para contar o que está sendo feito e para conseguir mostrar os aspectos mais relevantes. As dificuldades, elas passam por barreiras como a linguagem. Assim, eu sou química, então na química a gente tem isso muito marcado. Os nomes dos compostos que a gente lida são difíceis para um leigo, o nome dos processos são difíceis, mas essas dificuldades de linguagem estão com os advogados, estão com os médicos, todas as tribos que eu costumo dizer de profissionais têm a sua linguagem específica. Mudar um pouco dessa linguagem é muito difícil, porque quanto mais criterioso for o cientista, mais correto ele quer ser. E é muito difícil você fugir da linguagem específica sem cometer imprecisões. É que às vezes o cientista fica meio radical e ele não quer fazer simplificações. E aí isso vai gerar muita dificuldade de diálogo com a sociedade, não digo leiga, mas a sociedade não específica daquela área. Então é necessário ter assim, uma abertura de espírito muito grande, estar consciente para que, à medida que o tempo passa, isso vai ser indispensável. Porque a ciência ela não está fechada dentro de si mesma, fazendo coisas só para os cientistas. A gente, de certa forma, atende demandas e a gente cria demandas para a sociedade. Então, é preciso, sim, que os esforços sejam feitos para que a população comece a ter acesso a isso. Eu só estou dizendo que é difícil, mas é necessário. Então, como fazer isso? Eu imagino que parte do princípio de que é necessário despertar para que isso é indispensável. E a partir daí, se o cientista teve dificuldade para chegar ao seu alto grau de especialização,
ele tem capacidade para vencer desafios. Então, usar essa capacidade para ir fazendo o caminho de volta, simplesmente no que diz respeito a tornar as suas informações acessíveis. De novo, sem a pretensão de que com isso ele vai estar formando novos cientistas. Não é esse o caminho da divulgação. Em que medida esta preocupação com a divulgação, ela está tanto na formação do estudioso quanto nas políticas públicas? Porque nós sabemos que tanto no âmbito internacional quanto brasileiro há determinações de que a ciência deve se preocupar com o público em geral. Isso é uma questão, digamos, que já vem de algumas décadas, de que a divulgação científica ela é, digamos, uma parte importante, digamos, da atividade do cientista. Então, agora, se isso é assim, em que medida o cientista percebe que ele pode ser valorizado, que ele também pode ser valorizado por esse aspecto, e não só pelas suas descobertas, publicações, patentes, que seria, digamos, o reconhecimento mais tradicional do acadêmico? Bom, eu não acredito que assim, o reconhecimento público do mérito do trabalho seja alguma coisa que vá contar muito para o cientista. Mas tem um aspecto em que a divulgação científica ela é indispensável para que a ciência se mantenha e cresça. É a gente despertar interesse nos mais novos. Então, nesse ponto, o cientista vai sentir a necessidade de manter o seu próprio trabalho, de manter a ciência viva, e isso só vai ser feito com gente nova. Então, é necessário que a gente conquiste novos interessados. E nisso a divulgação científica é muito forte, é muito presente, e ela mostra para o cientista que é o caminho para retroalimentar os seus laboratórios, os seus espaços de trabalho. Então, nesse ponto, a necessidade vai ser fundamental. Ou a gente faz a divulgação, ou a gente corre o risco de contar com somente os talentosos ou aqueles que têm algum interesse inato por alguma área da ciência. E assim, a gente não vai manter a ciência, a gente precisa motivar as pessoas. Então, nesse aspecto, a divulgação científica para os jovens tem esse ponto de fazer com que a gente traga mais pessoas para fazer ciência no futuro. Ou seja, é importante ter em mente que se tivermos um número maior de jovens que possam se interessar pela ciência, teremos maior possibilidade, inclusive, de termos bons cientistas. Exatamente. Porque se formos ficar só com os melhores alunos, os que já têm uma certa tendência natural para isso, nós estaremos muitas vezes perdendo outros que não tiveram esse acesso. Sim, e além disso, como a gente tem assim, uma evolução muito grande da ciência em várias áreas, existem aspectos diferentes, carreiras novas, em que se não houver clareza do que faz, do que se estuda, do que se pesquisa, dificilmente as pessoas vão ter acesso, vão ter interesse e vão preencher os espaços que estão sendo criados nessas áreas. Então, isso é muito importante. Mas, sem dúvida, também as pessoas adultas, aqueles que já fizeram suas opções profissionais, também são merecedores de atenção, porque a ciência não está caminhando sozinha inserida na sociedade. Então, a ciência depende de políticas públicas, a ciência depende de verbas, e verbas estão inseridas num contexto social maior, e que muitas vezes vai envolver disputas por atribuições de financiamentos, deslocamento de verbas governamentais, por exemplo, em que a comunidade, a sociedade como um todo se posiciona. Então, é muito importante que haja clareza, que haja informação para que as pessoas se posicionem favoráveis ou contrárias a alguma coisa com base em informação. E, na minha opinião, o cientista tem as informações mais relevantes para poder acontecer um posicionamento feito de maneira refletida. Só que ele precisa dar essas informações de maneira acessível para a população. E aí a gente tem diversas maneiras de fazer a divulgação científica, com programas diferenciados. A gente conta com o apoio dos jornalistas que estão se especializando no jornalismo científico para que a gente faça essa ponte e que a gente faça chegar as informações até a população.